E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Glória a Deus. Agora, Evangelho segundo Lucas, amém? Capítulo de número 7, versículo 11. Cristo redentor, Pai, Glória a Deus. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Se assente glorificando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero trazer uma mensagem para a igreja do Senhor com o título: Parando o enterro. Ou seja, quebrando, despedaçando o jugo, a maldição de morte. E no capítulo 10, versículo 27 de Isaías, o contexto, ou seja, o pano de fundo dessa mensagem é uma disciplina aplicada ao povo de Israel. E quando o Senhor aplica a disciplina, Ele diz que o povo será redimido por causa da unção. Ou seja, por causa da unção, a maldição será quebrada. Por causa da unção, o peso será tirado. Por causa da unção, a maldição será quebrada. Amém? E nesta noite, por causa da unção, todo jugo será despedaçado na tua vida. Amém? Glória a Deus. Jugo é escravidão. No literal nós podemos trazer como um peso, uma escravidão que afeta o físico, o moral, o espiritual, o psicológico. Jugo é aquela peça de madeira em que emparelhava os bois para carregar o peso junto à carroça. E isso é que o inimigo tem colocado em muitas famílias, em muitos ministérios, tem colocado um peso para que possam puxar. Eu trazendo este texto de Lucas 7, a ressurreição do filho de uma viúva, eu quero trazer à igreja hoje o que a unção pode fazer nas nossas vidas. Amém? Amém. No literal, no físico, é a morte de uma pessoa. Mas neste texto que nós acabamos de ler, no Evangelho segundo Lucas, nós vamos converter e trazer para os nossos dias atuais, pelo espiritual, pelo físico,
pelo moral, pelo psicológico. E quando começamos a analisar esse texto, vemos logo que aconteceu no dia uma cidade chamada Naim, em que o Senhor ressuscita o filho de uma viúva. E quando falamos de viúva, toda vez que é mostrado viúva na Bíblia, toda vez que é falado acerca de viúva na Bíblia, o sinônimo é de pobreza, o sinônimo é de necessidade. Podemos ver isso a viúva de Serepta em 1 Reis. Podemos ver isso a viúva, aquela que deposita tudo que tem no gasofilácio que Jesus está no templo. Mas em uma vida normal de um casal, em uma vida normal de uma mulher, ela não nasce viúva. No seu contexto normal, ela já não nasce viúva. Ela tinha que ter um marido, ela tinha que ter um esposo. E com este esposo, com este marido, essa mulher tinha sonhos, essa mulher tinha projetos, essa mulher tinha perspectivas de vida. Ela tinha tudo depositado neste marido, neste esposo. Ela tinha companheirismo, confiança. O seu marido era o provedor da casa, o seu marido era o chefe da família, ele era a segurança do lar. Tudo que um casamento pode ter, essa mulher tinha. Tinha um sonho de um futuro melhor com seu esposo. Então aquela que não olha cor, nem raça, nem roupa, nem sapato, nem posição social, nem o carro que você anda, nem a roupa que você veste, então encontra com seu marido, aquela que é denominada a morte. Então ali, o que outrora aquela mulher depositava no seu marido, os sonhos, os projetos, as perspectivas, a segurança do lar, a provisão do lar daquela mulher é perdida através da morte do seu esposo. Mas aquela mulher, ela tinha uma herança, que era o seu filho, filho único até então. E quando o judeu tinha um filho único, tinha um filho do sexo masculino, era uma honra para o judeu. Não que ter uma filha mulher não seria uma honra, mas sim que ele ia dar continuidade à semente paterna. Então, a partir da morte do seu marido, aquela mulher passa a depositar os sonhos, a confiança, as perspectivas, a esperança, os sonhos, os projetos, a provisão da tua casa, a segurança daquele filho único. Então, aquele filho era o depósito desta mulher viúva. O filho único, filho homem, que esta mulher tinha, era o depósito onde ela depositava os seus sonhos, onde ela depositava as perspectivas. Tudo que ela tinha de esperança, tudo que ela tinha de projeto, estava depositado na vida do seu único filho. Então, o único filho que essa mulher tinha, também aquela que não respeita a posição social, valor, carro importado na garagem, sapato brilhante, terno importado, se encontra também com seu filho. Então, a partir deste momento, esta mulher não tem mais onde depositar os seus sonhos, esta mulher não tem mais onde depositar a sua esperança, esta mulher não tinha onde mais depositar as suas perspectivas, ela não tinha onde depositar a esperança de um futuro, ela não tinha onde esperar a provisão. Se coloque no lugar desta mulher viúva por um instante. Imagine o jugo, a maldição que esta mulher estava carregando a partir deste momento. Pesado. O fardo que esta mulher começou a carregar a partir da morte do seu marido, mas ela ainda tinha uma
esperança que era o seu filho. E a partir do momento que o seu filho morre, ela não vê mais esperança. Ela não tem mais sonhos. Ela não vê uma restituição na sua vida. Quantas das vezes nós nos vemos num beco sem saída? Quantas das vezes nós nos colocamos na mesma posição que esta mulher, sem esperança, sem sonhos? Esta é a morte. Esse é o jugo pesado. Esse é o fardo pesado que muitas pessoas carregam. Não tem sonhos, não tem uma vida financeira próspera, não tem projetos. Os sonhos estão falidos, os projetos estão falidos, a vida financeira está uma bagunça. O jugo é pesado, o fardo é pesado, a maldição é pesada. Hoje nós vemos, nos dias de hoje, nós vemos crentes na mesma posição em que essa viúva se encontrava a partir desse momento. Sonhos esquecidos, projetos acabados, vida financeira destruída, porta de emprego fechada. E como é pesado carregar este jugo. Quando eu andava neste mundo, andava no lamaçal do pecado, quão pesado era o fardo que eu carregava. Quando eu pensava que ia me erguer, ali eu poderia colocar uma esperança. Quando eu ia colocar uma esperança em algo, então aquilo desmoronava sobre a minha cabeça. Eu não conseguia, porque quem está no mundo, o jugo é pesado, o fardo é pesado, a maldição é grande. Quem não obedece a palavra de Deus é pesado, é grande, é morte. Mas a palavra de Deus nesta noite pode trazer vida abundante. A palavra de Deus nesta noite pode trazer uma vida em abundância. A palavra de Deus nessa noite pode trazer vida para você. Talvez você entrou neste lugar segurando um esquife. Talvez você entrou neste lugar com o seu sonho, o seu projeto já enrolado a ponto de jogar na sepultura. Mas Jesus hoje tem uma palavra para você. Deus hoje está te dizendo que por causa da unção será despedaçado esse jugo. E a morte que você entrou carregando nesse lugar, você vai sair daqui carregando a vida em abundância. Porque a unção que Ele nos trouxe vai despedaçar o jugo. E você não foi feito para carregar o jugo pesado. Você não foi feito para carregar outrora aquilo que o inimigo preparou para você. Você foi feito para carregar a vida abundante, o fardo leve que Jesus te oferece aqui nesta noite por causa da unção. Então, a partir da morte do filho desta viúva, ia o cortejo fúnebre a sair da cidade. E ali naquele esquife pode-se dizer que hoje um caixão. Aquela viúva e a multidão ia carregando os sonhos dela. A partir do momento que jogasse o filho daquela viúva na sepultura, ela ia sepultar os seus projetos, ela ia sepultar a tua vida financeira próspera que ela esperava naquele filho. Ela ia sepultar a provisão, ela ia sepultar a segurança. Quantas das vezes você não entra aqui neste lugar pensando em sepultar o teu ministério? Quantas das vezes você não entra aqui neste lugar a ponto de sepultar os teus sonhos e os teus projetos? Mas hoje você não vai sair daqui com essa vontade. Você vai sair daqui hoje abundante, com a vida que o Senhor vai te dar. Você vai sair daqui abundante, com abastança, porque o Senhor não veio para nos dar jugo pesado, Ele veio para nos dar vida. E quando essa mulher vai saindo junto à porta da cidade, quando essa mulher, junto àquela multidão que não poderia fazer nada por ela,
porta da cidade, ia transpor de um lugar a outro, com quem ela encontra? Quando ela ia saindo à porta da cidade, ela encontra com Jesus. Quando ela sai da cidade, ela encontra então com Jesus, com outra multidão. E naquele momento, a morte que aquela multidão levava, encontra com Jesus aquela multidão que trazia a vida. Ou seja, nesta noite, aquela área da tua vida que tem morte, vai encontrar uma vida. Mas não é qualquer vida, é a vida abundante, que é Jesus. Aquele que venceu a morte ao terceiro dia. Aquele que ao terceiro dia, quando pensaram que tinham acabado com ele, ele ressuscitou. E segundo Lucas escreve, muito detalhista no seu evangelho, nesta narrativa, ele então qualifica Jesus como Senhor. E o que o Senhor fez? Compadeceu dela. Ou seja, ele participou do sofrimento daquela viúva. Ele participou do sofrimento alheio. Ou seja, nessa noite o Senhor vai participar do teu sofrimento. Ou seja, nessa noite o Senhor vai participar daquilo que você entrou carregando neste lugar. Nessa noite o Senhor vai se compadecer da tua vida. Nessa noite o Senhor vai se compadecer do teu ministério. Ou seja, Lucas coloca ele como o Senhor. Ou seja, aquele que é revestido de poder, aquele que é revestido de autoridade. Ou seja, nas palavras do profeta Isaías, aquele que habita em um alto e sublime trono, aquele que é ungido, aquele que veio para tirar o fardo pesado e despedaçar o jugo. Aquele que escolhe, aquele que te escolheu nessa noite para sair daqui com vida em abundância. Deus de maravilhas. E seguindo a cronológica deste texto, a autoridade que tinha em Jesus, a autoridade de Jesus, o compadecimento de Jesus naquele momento por aquela mulher, ele despedaça o jugo. Ele se compadece daquela mulher. Com a morte, de frente à morte, o enterro, é natural você dar o ombro para alguém chorar. É natural você dar um lenço para a viúva naquele momento chorar. É natural você dizer, isso vai passar. Mas aquele que vinha encontrar com ela na porta, não vinha trazer o natural. Ele não vinha trazer o possível, ele veio trazer o impossível. Então, quando ele encontra com aquela mulher, então ele se compadece dela e diz: não chores, não chores. Nesta noite você pode ter entrado aqui até dando glória, sorrindo, mas por dentro a tua vida espiritual está chorando, a tua alma está chorando pelo fardo pesado, pelo jugo que você tem carregado. Mas hoje a unção vai se compadecer da tua vida. Ele não vai trazer o natural, porque ele é especialista em trazer o sobrenatural. E hoje ele vai te dizer: não chores. Deus de glória. Nesta noite o Senhor vai trazer o impossível para a tua vida. Hoje é o dia dele trazer o impossível para a tua casa. Esta noite é o dia dele trazer o impossível para o teu ministério. Esta noite é a noite que o impossível vai despedaçar o jugo. Esta noite é a noite em que a unção vai tomar este lugar e o jugo será despedaçado. O Senhor vai compadecer daquilo que você entrou. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Então ele toca no esquife.
morto. Eu não sei qual a área da tua vida que está morta. Eu não sei o que está morto na tua vida, no teu ministério, na tua casa ou na tua família. Mas eu não posso sair daqui nesta noite sem te dizer que Ele vai tocar a área que for possível para trazer a unção e despedaçar o jugo de morte. Porque Jesus disse, meu Deus do céu, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E você nessa noite vai sair daqui com a vida abundante que Jesus trouxe para você. Quando morre alguém tem que ser carregado. Quando morre alguém tem que carregar. E o filho daquela viúva estava sendo carregado. E outrora nós vemos ministérios sendo carregados, vidas financeiras sendo carregadas por causa de jugo. Nós vemos casamentos sendo carregados na mesma posição do filho daquela viúva. Nós vemos outrora vidas familiares entrando e saindo carregadas da presença de Deus. E quando está morto, só anda se for carregado. Mas nessa noite o Senhor vai tocar no esquife e mandar se levantar. Nessa noite o Senhor vai tocar naquilo que está morto e vai mandar levantar. Porque o propósito dele não é morte. O propósito dele é que não você entre nesse lugar carregado. O propósito dele não é que você venha carregado, mas o propósito dele é que você tenha vida em abundância. E nessa noite a vida vai abundar na tua casa. Nessa noite a vida vai abundar no teu ministério. Nessa noite a unção vai abundar no teu ministério.
aquela vida, aquela morte. Ele traz novamente a vida. E manda que o rapaz se assente. E quando ele manda que aquele rapaz se assente e tome a vida novamente,